Sejam bem-vindos a esta análise. Hoje, a gente vai explorar uma premissa radical que é, no mínimo, intrigante. E se absolutamente tudo que a gente assume sobre heróis e vilões da nossa sociedade estiver, na verdade, de cabeça para baixo? Desde as histórias de infância até as narrativas culturais mais complexas, existe um condicionamento forte para a gente aplaudir a figura do herói de olhos fechados. Mas olha só, o texto que vamos dissecar hoje vira essas expectativas do avesso de um jeito incrivelmente bem fundamentado. Certo, vamos mergulhar direto nisso. Os heróis realmente causam mais sofrimento do que os vilões que eles combatem? É um questionamento chocante, né? Tira qualquer um imediatamente da zona de conforto. O objetivo do autor aqui não é só contrariar por contrariar, mas sim provocar uma verdadeira mudança de paradigma. É um convite para a gente olhar para o impacto prático das ações, em vez de focar apenas na moralidade idealizada da intenção. Afinal de contas, existe um abismo enorme entre a teoria e a prática. A intenção do herói sempre parte de motivações muito nobres, ancoradas naquele desejo grandioso de salvar todo mundo, custe o que custar. Só que a realidade do sofrimento logo bate na porta, mostrando que essas mesmas atitudes frequentemente resultam na violação da autonomia dos outros, criando ciclos de conflito que simplesmente não têm fim. E ao longo da nossa exploração, a gente vai desvendar com detalhes como esse processo paradoxal acontece no dia a dia. O que nos leva à seção 1, a ilusão do herói. O material base começa a desconstruir aquela figura tradicional do salvador impecável, sabe? Aquela construção que foi glorificada por muito tempo sem sofrer um questionamento crítico. O ponto-chave aqui é que essa glorificação do sacrifício muitas vezes fecha os olhos para um detalhe vital: as necessidades reais e principalmente a vontade individual de quem supostamente está sendo salvo. Assumir essa postura cega de herói pode revelar uma perspectiva perigosamente distorcida. É quase como forçar uma salvação goela abaixo de quem não pediu por ela, ignorando totalmente o contexto de vida da pessoa. Entrando na seção 2, a Síndrome de Messias. Avaliando a patologia por trás desse comportamento, a síndrome de Messias é definida como a compulsão de salvar os outros, independentemente das consequências pessoais. Frequentemente, a resistência do outro é interpretada como um sinal verde para tentar com ainda mais afinco. Agora, o que é realmente interessante nessa parte é como a fonte destaca que isso não acontece só nas telas de cinema. Na vida real, essa dinâmica se manifesta de forma crônica e causa estragos incalculáveis, especialmente dentro de relacionamentos românticos que já são disfuncionais. Trazendo isso para a prática, os sintomas são devastadores. Quando existe a tentativa de curar ou mudar um parceiro contra a vontade dele, rola uma violação gravíssima da autonomia alheia. Em vez de consertar algo, essa atitude perpetua ciclos intermináveis de dependência e alimenta um poço de ressentimento de ambas as partes. Além disso, gera um desperdício enorme de energia. O texto enfatiza que essa cruzada drena a saúde mental daquele que tenta ser o salvador, partindo da premissa falsa de que o nosso valor depende de consertar a vida dos outros. É um esforço profundamente ineficaz. E é aí que a fonte propõe uma virada de perspectiva libertadora. Abandonar uma missão de resgate que se tornou tóxica geralmente é mal visto pela sociedade, mas o texto refaz esse conceito. Ir embora não é egoísmo, tá? É, na verdade, um profundo ato de autorrespeito e realismo. Desistir de arrastar fardos que ninguém pediu pra gente carregar é o que permite que as pessoas cresçam e enfrentem os próprios desafios de forma autônoma, acabando de vez com essa dinâmica adoecida de salvador e vítima. Isso nos traz a seção 3, o dilema do Batman. Para ilustrar essa arrogância na prática, nada melhor que um ícone da cultura pop, né? Existe um conflito enorme de percepções acontecendo aqui. O que o herói enxerga do pedestal dele como salvação, um ato altruísta de libertação, muitas vezes é sentido na outra ponta como danação, dominação ou controle. É aquela arrogância absurda de presumir que o código moral de uma única pessoa serve universalmente para todo mundo. Essa atitude acaba criando conflitos imensos que poderiam ser totalmente evitados com uma abordância mais realista. O texto usa o Batman para demonstrar essa desconexão através de um processo de 2 etapas. Passo 1, aderir a um código moral absolutamente inflexível, como a regra de não matar. Passo 2, exatamente por causa dessa rigidez, ele acaba causando de forma inadvertida um caos contínuo, resultando na perda de vidas inocentes. Afinal, quantas vezes o asilo Arkham precisa ser reconstruído, não é mesmo? É o exemplo perfeito de como uma ética que não se dobra falha catastroficamente ao tentar lidar com a realidade caótica do mundo. Essa citação direta do material base resume bem a tragédia por trás da capa do herói.
Sua recusa em eliminar permanentemente figuras como o Coringa significa que Gotham sofre repetidas ondas de terror e destruição. O ciclo vicioso interminável de prender um vilão só para ele fugir e atacar de novo garante um sofrimento contínuo para a população. Por mais nobres que sejam as intenções, elas não apagam esses resultados trágicos. Mas olha só, é fundamental fazer uma pausa e esclarecer algo muito importante para manter a imparcialidade desta análise. Isso é uma crítica aos códigos éticos inflexíveis, não um endosso à violência desmedida, de forma alguma. O autor não está pedindo brutalidade. O foco é mostrar que os princípios precisam ser revisados constantemente para servir ao bem comum, em vez de se tornarem conjuntos de regras intocáveis que causam mais mal do que o mal que juraram combater. E finalmente chegamos à nossa última parte, a seção 4. O vilão pragmático. É aqui que a gente reimagina essa figura clássica. E isso ilustra brilhantemente a oposição de valores. De um lado, a gente tem o herói tradicional, carregando o peso de um moralismo inflexível, impondo a salvação de cima para baixo e terminando isolado pelo auto-sacrifício. Do outro lado, surge o vilão honrado, que é pautado por um pragmatismo enraizado no mundo real. Ele trabalha junto com a autonomia da comunidade. Ele atua com os pés no chão, age com empatia e gera uma identificação muito mais forte com as pessoas. Como o texto defende tão bem, o vilão honrado não é um deus descendo do céu com a resposta para todos os problemas. Ele é simplesmente um pragmatista do dia a dia, alguém que facilita as coisas em vez de tentar dominar tudo. Ao respeitar a diversidade e as escolhas locais, deixando as pessoas decidirem o próprio caminho, essa nova abordagem se mostra incrivelmente mais eficaz para causar um impacto duradouro e verdadeiramente positivo. Para fechar, a nossa exploração deixa a gente com uma provocação bem incisiva. Ao escolher um caminho, que tipo de impacto real e duradouro se deseja verdadeiramente deixar no mundo? O material nos desafia a repensar se queremos carregar aquele título doloroso de herói idealizado, com todos os seus danos colaterais, ou se temos a coragem de ser o pragmatista efetivo, o vilão honrado que age com os pés no chão, compreende o entorno e facilita o crescimento sem violar o livre-arbítrio das pessoas. É com certeza um questionamento profundo que deixa a gente querendo investigar e aprender muito mais sobre essas dinâmicas sociais.